Mas foi assim, eu sou filho de uma família de classe média baixa. Meu pai é paraibano. E meu pai veio, casou com a minha mãe, que é de Fortaleza. E a gente se criou em Fortaleza normalmente e tal. Estudei, fiz faculdade, né? Quando fui fazer, não sabia nem o que ia fazer, na verdade. E muito cedo, 16 anos, eu digo, pai, eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer engenharia mecânica. Engenharia, né? Que engenharia? Alguma coisa que me facilite arrumar uma namorada, alguma coisa que seja chiquezinho. Em 16 anos, e nada é a mesma coisa, né? Sonha arrumar uma namorada, só pensa nisso. E aí foi isso. Comecei a faculdade e tal, mas sempre não é bem isso e tal. E meu pai, a vida toda, foi representante comercial. Ele tinha um escritório de representação. Você nasceu, ele já era vendedor. Ele foi gerente de vendas de drogas, né? Que a época chama-se drogas, remédios, da Merck Sharp Dome, desses hoje, que vende para as farmácias, que vai nos médicos, né? Fazer a propaganda. E que também viaja. Que também viaja muito. Um caixeiro viajante. Sempre viajou. Daí porque conheceu minha mãe, ele sendo de uma pessoa, conheceu minha mãe em Fortaleza. Minha avó tinha um hotel, né? E nesse hotel, ele conheceu minha mãe tocando piano e se encantou por ela. No hotel? No hotel. Tocava no hall do hotel? No hall do hotel. Ela, no fim de tarde, talvez, passava lá e tal, tocava o piano. E ela viu aquela mulher belíssima tocando piano e disse que ele era para ter ido embora no outro dia, passou uma semana no hotel, enquanto não conheceu Dona Núbia, não foi-se embora. E tanto é que a nossa família é toda muito musical, né? Minha mãe é musicista, depois estudou conservatório, foi professora de música, sempre foi ligada a isso. Depois já formou-se em pedagogia e depois, já com 60 anos, já com câncer, que ela faleceu de câncer, entrou na faculdade de Direito e formou-se em Direito antes de morrer. Ela realmente é uma história de vida. Dona Núbia brasileira é um então você case. Já herda também da sua família essa capacidade de superação, né? Tem muito disso. E essa história do vendedor vem um pouco com a história do engenheiro mecânico. Porque, na verdade, nunca, apesar de eu ser muito bom em matemática, em coisas de ciências exatas, eu sempre não era aquilo. E eu queria ir fazer o que meu pai fazia, que era viajar e vender, e conhecer gente, bater papo. E eu ia para o escritório, ele mandava eu embora. Eu digo, pai, pelo amor de Deus, deixa eu aqui. E eu ia e ele mandava embora, com medo de eu gostar, de eu ganhar algum dinheiro lá. Eu até contei essa história. Essa história é uma história boa. Eu contei essa história. Como foi que ele viu? Não tem jeito. Que ele viu que não tinha jeito. Não tinha como me tirar dali. Para ele tirar você do que você queria. Nos sábados, eles nos levavam ao escritório. A gente tinha um escritório no edifício Lobrais, os primeiros edifícios de Fortaleza. E eu chegava lá e tal. E um dia, ele era representante de confecção nessa época, né? Ele abriu sua representação em 73. Nós estamos falando disso, eu com 16 anos. Digamos, eu sou de 64... meados antes de 80, por aí, né? E num sábado, ele era representante comercial das grandes marcas, sempre foi. Foi representante da Calvin Klein, foi representante da Valentino. Então ele sempre foi muito ligado às boas lojas de Fortaleza e tal. E ele viajava de Fortaleza até Manaus, coisa que depois eu vinha fazer, né? E nesse sábado, especificamente, eu cheguei lá e vi um pacotinho de cueca de lycra, fechado dentro de um pacotinho, 3 cuecas de lycra. E essas cuecas de lycra eu fiquei olhando, pai, o que é isso? E ele disse, são as cuecas que mandaram para eu vender. Mas eu nem vendi, não olhei, é barato, sei lá, nem dei atenção. E eu disse, e quanto custa? Ele me falou, custa R$3. Vamos colocar aqui R$3. E eu olhei, disse, pai, R$3 para 3 cuecas não é muito barato, não? Aí ele disse, meu filho. Aí eu abri as cuecas, olhei, botei de dentro da embalagem de novo e fechei. E saí da sala, desci. Era bem no centro, existiam umas lojas que eu conhecia porque ele me levava para eu comprar roupa lá, né? Então eu desci, fui na primeira loja, atravessei a Barão do Rio Branco, na loja da frente era a de Roma. Aí eu fui lá na de Roma, Expeditinho, finado Expeditinho, faleceu, que era o comprador. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, menino, eu disse assim, Expeditinho, tudo bom, tudo bom. E ele era muito grosso, o que você quer aqui, menino? Vem comprar alguma coisa, cadê teu pai? E tal, aqueles gritos, né? Eu digo, não, Expeditinho, olha isso aqui, ó, meu pai tá com isso lá, achei essas cuecas, não é barato, não. 3 cuecas por R$3. Como é? Ele olhou e tal.
Aí disse, vem cá. Aí pegou um papel, daquele papel ainda de rasgo assim. Aí pegou, vem aqui, sério, é isso mesmo? Como é o nome da fábrica? Eu disse, eu acho que é o nome da marca que tá aí, não me lembro o nome. Aí ele botou e disse, eu vou comprar umas coisas. Aí pegou, fez lá um pedido e me entregou um pedaço de papel. Ele me entregou, eu botei no bolso, eu me tremi igual uma vara verde. Ele fez um pedido para mim. Valeu, obrigado e tal. Eu saí e disse, mas rapaz, que negócio danado. Começou com sucesso. Aí eu saí, atravessei a rua, passei por dentro da loja Lobras, que é a Lobras lá, a primeira que teve a escada rolante em Fortaleza, e fui em outra loja chamada Milano, seu Oscar. Cheguei lá, seu Oscar, tudo bom? Meu filho, o que você está fazendo? Não, estava aqui passando, meu pai estava aí, falei a mesma história, estava aqui, disse, tá querendo vender? Você disse, não sei. Eu disse, vem cá, que eu vou lhe dar seu primeiro pedido. Eu não falei nada, disse que era o primeiro, mas era o segundo, né? Aí ele foi e me deu o pedidinho vendedor também. Esperto, né? Você vê que já tem a sabedoria do vendedor falado, aí. Né? E aí ele me deu esse pedido. Eu digo, pô, não tô acreditando, não. Aí saí andando, fui na loja Estilo, que era numa rua também, tipo na mesma quadra, mas aí já era um senhor, Amando Costa, muito fechado, muito sério, e esse eu não tinha tanta intimidade, fui meio encabulado. Mas cheguei lá, só Amando, bom dia, disse, tudo bem, como vai? Me apresentar. Então, meu pai fala, aí o senhor disse, meu pai disse para eu vir aqui mostrar isso pro senhor, os outros eu não falei, né? Disse para eu mostrar isso pro senhor, essa cueca, disse que é muito boa e tal. E ele também foi e me deu um pedido. Eu botei no bolso e voltei pro escritório. Aí você imagina, eu chego no escritório, sem ele saber para onde é que eu tinha ido, e eu vou tirando uns pedaços de papel aqui, mostro um, pai, isso aqui é do Expeditinho, da de Roma, isso aqui é do coisa, isso aqui é do coisa. Ele engoliu seco. Mas ali, você foi mesmo, pai. E essas cuecas são boas e tal, e pegou e deu atenção e tal. Mas ali foi o divisor de águas que eu acho que ele... Ele viu ali. Ele viu que não dava para me tirar, né? E o que ele falou foi uma verdade. Porque ele disse assim, meu filho, na hora que você ganhar dinheiro, você vai se desligar dos seus estudos. Tanto é que a engenharia mecânica eu fiz 80% em 4 anos e o outro ano passei 2 anos para terminar. Porque fui para lá, ele me deu uma indústria para mim, uma fábrica, eu comecei a trabalhar e tal. E com isso, me soltei. Isso com 16 anos. 17. E é interessante pelo seguinte, o primeiro você foi, já era uma pessoa que era mais íntima. Isso. E você vendeu. O segundo você já não disse que vendeu o primeiro. Não fui mentindo, porque ele me perguntou e eu fiquei com medo. Como ele disse que ia me dar meu primeiro pedido, eu digo, opa, que seja. Já é um bom negociador aí, um bom comerciante, né? Uma inteligência sua já desde cedo. E o terceiro, que você não tinha tanta intimidade, você já usou de outro artifício. Meu pai mandou eu vir aqui. Isso. Quer dizer, já tem uma sabedoria aí desse... Né? Já tinha. É como eu digo, eu comento que, voltando para a história do vendedor, você diz assim, uma grande banca de advogados. Pode ter certeza que o nome da banca, ele hoje não faz uma petição, ele é um grande vendedor. Ele é um cara que soube se vender. Lá no início ele fez alguma coisa, mas ele é o RP, né? Ele é o cara que faz, o grande médico. Ele é muito bom, mas ele também com certeza é um grande vendedor, né? A gente às vezes pensa que o cara que é o primeiro da classe, que é o que passa aqui no ITA, não sei o quê, talvez não seja o dono da empresa, talvez seja o funcionário mais bem pago. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que imaginar que a inteligência emocional, a inteligência do vendedor, a inteligência comercial, ela é muito importante. Por isso, as pessoas, a própria escola hoje valorizam muito isso. Né? Eu tenho 3 filhas, cada uma de um jeito. Né? Eu tenho 2, a mais velha e a mais nova, que tem essa pegada de time, de piada, de comercial e tal, que é assim, não são tão boas na escola. A do meio é boa na escola, é tudo, mas não tem a característica que as outras têm, né? Então cada um tem... E você está falando, eu há pouco tempo participei do 20º Fórum Estadual da Undime, de Educação. E várias palestras interessantes e alguns palestrantes, professores, educadores, falavam exatamente disso que você traz aí. Cada um é de um jeito. E um professor numa sala de aula, tendo ali 10 alunos, tem 3 que têm uma condição, às vezes, financeira melhor, tem 2 que têm alguma questão mais até de timidez, tem mais alguns que têm questões mesmo de não ter nem alimento em casa. Então, você não pode tratar todos iguais. Cada um você deve, né, tratar de um jeito, sei lá, até um dever de casa, você tem que pensar diferente na condição daquelas pessoas na casa delas. Né? Pode.